Olá, meus caros, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite para todo mundo. Vamos para a nossa última semana, né? Nossos dois últimos momentos de aula. Então, assim como a gente comentou, já que eu tinha colocado ali escrito para vocês, nós vamos iniciar hoje falando sobre embargos de terceiro e oposição, que é um material que foi disponibilizado para vocês na semana passada. E eu postei hoje um material de inventário, que é o nosso material 11. E após falarmos de embargos de terceiro e de oposição, trabalharemos com a figura do inventário como nosso último assunto para, para a nossa avaliação e, consequentemente, como nosso último assunto para trabalhado em sala mesmo dentro desse semestre tão diferente, né, que nós tivemos. Mas a vantagem é que quando tudo isso começou lá em março, a gente achou que talvez nem sabíamos como que terminaríamos essa situação, né? E de fato estamos terminando o ano, de alguma maneira, mas pelo menos estamos terminando o ano. Certo? Então, como sempre, tendo alguma dúvida, tendo curiosidade, enfim, fique à vontade para se manifestar, para mandar sua mensagem ou liberar o seu microfone. É, a ideia é apresentar para vocês, dentro de um tempo razoável, o nosso assunto, destacando pontos principais. É óbvio que não dá para falar sobre tudo, e nem é o objetivo ficar lendo os dispositivos um por um que estão previstos no CPC, mas é de fato pontuar aquilo que é mais relevante em torno dessas discussões, dessas três ações que nós traçaremos hoje. Então vamos lá. Quero começar então falando de embargos de terceiro e também de oposição, e já de cara eu preciso desconstituir uma fala que eu escuto muito e que eu já ouvi, inclusive professor, por incrível que pareça, professor de processo civil falando isso. Algumas pessoas dizem que a diferença entre embargos de terceiro e a oposição é o momento, que a oposição ela acontece na fase de conhecimento e que os embargos de terceiro eles acontecem na fase de execução ou cumprimento de sentença. Isso é uma bobagem. Na verdade, essa não é a diferença entre embargos de terceiro e oposição. Em ambas modalidades, nós temos uma manifestação em que um terceiro sustenta que foi bloqueado algo que lhe pertence. Tanto nos embargos de terceiro como na oposição, quanto na oposição, eu tenho um terceiro pleiteando algo que ele diz ser dele. E esse algo que ele diz ser dele lhe foi judicialmente esbulhado. E logo de cara, eu já quero destacar uma fala que está no seu material, que é essa figura do esbulho judicial. Os embargos de terceiro, bem como a oposição, ambas surgem a partir de uma circunstância de esbulho judicial, ou seja, o Poder Judiciário, por meio de uma decisão proferida pelo magistrado, determina a constrição ou prejuízo patrimonial sobre bem, e aí o ponto é, esse bem se diz ser pertencer a terceiro. Diante disso, esse terceiro, proprietário, dono daquilo que foi objeto da constrição do esbulho, aparece judicialmente para questionar e sustentar que aquela coisa bloqueada, penhorada, lhe pertence e não pertence então ao réu, muito menos ao autor. Essa é a circunstância que nós vamos verificar tanto nos embargos de terceiro como na oposição. Então, a diferença não é necessariamente esse objetivo do terceiro, porque o terceiro quer que algo lhe seja reconhecido como seu, nos dois casos. A diferença é na maneira como a demanda conduz isso, ou na maneira como a demanda é conduzida. Você vai entender a diferença, fique muito tranquilo, porque é uma diferença pontual e bastante clara entre ambos. Mas você não pode jamais sustentar essa fala besta, absurda e mentirosa de que os embargos de terceiro
eles acontecem na fase executiva e a oposição, ela acontece na fase de conhecimento. E essa é a diferença entre eles. A gente vai ver que realmente a oposição só é admitida na fase de conhecimento. Só existe oposição na fase de conhecimento. Não existe oposição na fase de cumprimento de sentença ou na execução, no processo de execução. Só na fase de conhecimento. Mas os embargos de terceiro também podem ser opostos na fase de conhecimento. Então, não é proibido que os embargos de terceiro sejam opostos na fase de conhecimento. Então, não dá para eu achar que a diferença é essa, que na fase de conhecimento só se admite oposição. Tá? Então, vamos lá. Outros pontos aqui que nós temos, em linhas gerais, que precisamos identificar nesse nosso início de bate-papo. Vocês estudaram e viram isso lá em Teoria Geral do Processo, lá em TGP, as chamadas intervenções de terceiro. As intervenções de terceiro, elas começam a ser previstas no artigo 114, se eu não estiver enganado, e vão até o artigo 138. E aí nós temos o atual Código de Processo, nos apresentando aquilo que ele chama de intervenção de terceiro, as manifestações identificadas entre esses dispositivos, 114 e 138, quais sejam assistência, simples e litisconsorcial, temos denunciação da lide, chamamento ao processo, incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o amicus curiae. As 5 intervenções de terceiro próprias que nós temos previstas e identificadas dentro de um capítulo com essa nomenclatura no nosso Código de Processo Civil. Se você pegar o Código Revogado, o Código de 73, oposição aparecia no capítulo das intervenções. Mas desde esse momento já havia uma crítica para a figura da oposição como intervenção de terceiro neste tópico. Porque se entendia que a oposição sempre foi um procedimento especial. Então, no Código atual, se resolve esse problema, se resolve este equívoco, colocando a oposição onde ela sempre tinha que ter estado, que é como procedimento especial. E aqui nós vamos ter uma diferença, e é uma diferença bastante clara que pode te facilitar, porque existem algumas obviedades que não são óbvias para todo mundo e que muitas vezes existe uma dúvida pairando sobre a cabeça das pessoas no que diz respeito a isso. Quando eu pego as intervenções de terceiro lá do 114 ao 138, a 5, nós temos ali manifestações para, de alguma maneira, trazer um terceiro para participar do processo, e elas acontecem dentro do processo. Então, aquilo que nós chamamos de intervenções de terceiro próprias são intervenções que acontecem dentro do processo, sem a necessidade dele se desdobrar em uma segunda demanda, apensada, distribuída por dependência. Não, acontece dentro do processo. Agora, quando eu falo de embargos de terceiro ou quando eu falo de oposição, eu estou falando de um outro processo que é proposto. Então, existe um processo principal caminhando, e aí, por meio dos embargos de terceiro ou por meio da oposição, o terceiro vem e se manifesta, só que ele se manifesta por uma petição inicial de oposição ou uma petição inicial de embargo de terceiro. E isso abrirá um novo processo, com um número próprio, encartado de maneira peculiar e específica para ele, e este processo será distribuído por dependência. O que é essa distribuição por dependência? Aqui nós temos a figura, quando eram os processos físicos, né, aquilo que se chamava apensamento, que era um processo amarrado ao outro, sabe? Os processos eles eram amarrados um ao outro, para demonstrar que havia uma relação entre eles. Agora, no ProJude não faz mais isso, nessa questão de amarrar, mas o que vai acontecer? Eles estarão relacionados. Quando você abrir o processo principal, haverá abaixo do número dele como se fosse duas retas estabelecidas de maneira perpendicular, em linha reta, em um ângulo reto, né? E aí indicando esse segundo número, o número distribuído por dependência, que é o número dos embargos de terceiro, ou que será o número da oposição. Então, isso também é um ponto que sempre demonstrou que a oposição era um procedimento especial, e não um mero incidente de terceiro.
que acontecia dentro do processo. Então, são pontos que, nesse aspecto, o legislador ele acerta ao colocar a oposição como um procedimento especial. Mas o que a gente tem que entender é que, por mais que eu chame embargos de terceiro e oposição como procedimento especial, e isso é feito porque eles inauguram um procedimento próprio, eu tenho um número próprio, como se fosse um novo processo, e é um novo processo, eles não deixam de ser terceiro intervindo. É por isso que, quando eu leciono teoria geral do processo, não faço isso na FAP, mas faço isso em outras faculdades, e quando eu vou explicar intervenções de terceiro, lá de TGP, eu falo, gente, vocês têm que entender o seguinte, essas 5 formas que a gente vai estudar aqui não são as únicas maneiras de terceiro intervir no processo. Nós temos outras formas de terceiros participarem do processo e da relação processual, se manifestar, influenciar. E por isso que eu gosto de dividir as intervenções de terceiro entre intervenções de terceiro próprias e intervenções de terceiro impróprias. As próprias sendo aquelas feitas dentro do próprio processo, no mesmo processo, na mesma demanda, por meio de simples petição, indicando o terceiro ou o terceiro voluntariamente se manifestando, como é o caso da assistência. E aí seriam as intervenções próprias do 114 ao 138. E aí nós temos as intervenções impróprias, que são terceiros também intervindo no processo, mas por procedimento diferido, por uma outra demanda. E aí entraria, por exemplo, os embargos de terceiro e também a oposição. Mas todas são intervenções de terceiro, se eu pensar no significado do termo, que é terceiro. Quem é terceiro? Terceiro é quem não é parte. Então, alguém de fora do processo se manifestando em processo alheio. Então, nós ainda estamos diante de terceiros intervindo de qualquer maneira. Um outro ponto também que é colocado aqui, que a gente precisa destacar, é que quando a gente fala de embargos de terceiro e oposição, nós estamos diante de um desrespeito ao limite subjetivo da lide. O que é o limite subjetivo da lide? É para quem a lide produz efeitos e quem a lide atinge. A regra é, a lide tem que produzir efeitos somente para as partes envolvidas, para autor e réu. A lide não pode prejudicar, atrapalhar, interferir no direito ou no interesse de pessoas que não fazem parte, que não compõem a lide. Quando eu tenho essa hipótese de cabimento dos embargos de terceiro ou da oposição, eu tenho terceiros sendo, pelo menos teoricamente, prejudicados por um processo que eles até então não fazem parte. Então, isso é um desrespeito ao limite subjetivo da lide, que se concretiza, se efetiva pelo chamado esbulho judicial, que é atingir bem de terceiro em processo em que esse terceiro não é parte da demanda jurídica. Certo? Vamos lá. Conceito. E aqui é um conceito de embargos de terceiro, tá? É um conceito bem de um doutrinador bastante clássico, bem antigo, do Liebman. Qual é a ideia de embargos de terceiro? É uma ação proposta por terceiro em defesa dos seus bens contra execuções alheias. Então, aqui eu tenho terceiro propondo ação, e ele é terceiro em relação à ação principal, não em relação à ação que ele propôs, é óbvio, para a tutela, a defesa de um patrimônio seu, de seus bens, para a proteção de seus bens, em detrimento de execuções alheias, de tentativas alheias de se pôr as mãos nesse seu patrimônio. Certo? Vamos lá. Objetivo dos embargos de terceiro, e aqui você tem que prestar atenção, com um exemplo você vai entender isso, não tenho a menor dúvida. Importante ressaltar que nos embargos de terceiro, o objetivo visado, então aqui é embargos de terceiro. O objetivo visado, ele não é o direito das partes, não é o direito que as partes estão brigando, mas é fazer cessar o ato estatal do juiz que indevidamente constrangiu ou ameaçou constringir bem de quem não era parte. Você vai entender isso com um exemplo. Vamos lá.
Vamos dar uma olhada em alguns artigos. Os embargos de terceiros são previstos a partir do artigo 674 e temos que destacar ali alguns dispositivos e aí depois a gente vai para os exemplos, depois inclusive que eu falar da oposição. Deixo os exemplos por último, para isso ficar muito claro na sua cabeça. Qual é a hipótese de cabimento dos embargos de terceiro? Caput do 674. Quem, não sendo parte no processo, ou seja, sendo terceiro, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua, ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer o seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Como sempre, vamos dissecar o caput. O caput nos diz: quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre alguma coisa que ele possua, então, embargos de terceiro, ele é destinado ao indivíduo que é possuidor do bem, ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. Isso também é um outro ponto. Jovem, preste atenção. É titular para ingressar com embargos de terceiro o proprietário da coisa bloqueada, mas não somente o proprietário. Perceba que o caput do 674 relaciona a hipótese de cabimento dos embargos de terceiro à posse e não à propriedade. Isso é importante, porque muitas vezes passa desapercebido. Então, se você tem ali, foi realizado um contrato de comodato contigo, em que, sei lá, o seu pai passou para você ali um veículo, para que esse veículo ficasse com você emprestado por 2 anos, sei lá, enfim. E aí vocês firmaram um contrato de comodato, empréstimo de coisa infungível. E aí, diante disso, você percebe que tem uma demanda correndo, tramitando, e essa demanda acaba indicando este veículo para sofrer algum tipo de constrição. Quem pode opor, apresentar, protocolar ou protocolizar embargos de terceiro? O seu pai, que é o dono, ou até mesmo você, que é o possuidor, porque o seu direito, o exercício do seu direito enquanto possuidor, ele acaba sendo incompatível com o ato de constrição. Se, por exemplo, for uma constrição da circulação do bem, pede-se para o juiz bloquear, restringir a circulação. Você não pode sair com o carro da garagem. Então, isso é importante. Eu não preciso necessariamente ser proprietário. Claro que se eu for proprietário, obviamente eu terei o direito preservado. Mas se eu for mero possuidor, está tudo certo. Eu posso tutelar o meu direito prejudicado por esbulho judicial, mesmo não sendo o dono da coisa, por embargos de terceiro, desde que eu demonstre que eu sou possuidor, que eu possuo a coisa, ou que eu tenha um direito sobre este bem, sobre esta coisa, e se o ato de fato se consolidar de maneira definitiva, isso me prejudica enquanto possuidor. Beleza? Então, isso é direito incompatível com o ato constritivo e tal. Poderá requerer o desfazimento ou a sua inibição por meio de embargo de terceiro. Poderá requerer o desfazimento do quê? O objetivo dos embargos de terceiro, meus caros, se procedente, é desfazer a constrição judicial, é desfazer o esbulho judicial. Não é objetivo dos embargos de terceiro atingir o julgamento de mérito do processo, mesmo porque os embargos de terceiro não discute o mérito do processo principal. O que ele discute é a irregularidade da constrição judicial. O que ele discute é a impossibilidade de se bloquear bem meu do terceiro, meu enquanto dono ou meu enquanto possuidor, e eu não estou em nenhum momento dizendo que o autor não tem direito de receber, ou que ele não tem direito de crédito sobre o réu. Isso aí não é problema meu. O que eu estou dizendo é, eu não estou nem aí para quem tem que receber, quem quer que seja. Eu não vou pagar por dívida alheia. Então, se a dívida não é minha, se a obrigação não é minha, e a gente sabe que se o devedor não paga, o seu patrimônio responde pelo pagamento do débito, mas se a dívida não é minha, não é o meu patrimônio que vai responder por débito de terceiro, por débito alheio. Isso é um absurdo, isso é uma insanidade e precisa ser resolvido. Isso não pode acontecer
no nosso ambiente jurídico, judicial, processual, enfim. Essa é a circunstância dos embargos de terceiro. Não é objetivo dessa medida processual, desse procedimento especial, discutir o mérito da ação principal, mas a sua finalidade é desfazer a constrição irregular ou inibir aquela ameaça de constrição. Lembre-se mais uma vez, nós estamos muito acostumados a embargos de terceiro apresentados após a constrição. Mas se eu tenho uma ameaça de constrição, uma mera ameaça, eu já posso me antecipar e apresentar embargos. E aí, se tem só ameaça, a constrição ainda não foi feita, o meu objetivo é a inibição dessa constrição. Exemplo, foi indicado um veículo meu ou um imóvel meu para ser bloqueado, para garantir o débito discutido no processo. E eu tenho um grande amigo que trabalha no fórum, trabalha no cartório. E ele, ao receber a petição que indicou o meu veículo, ele me avisa. E fala, olha, Tiso, tem um processo aí, acabaram de indicar um veículo seu. Tô achando que você emprestou seu carro por um tempo. Uma pessoa e aí deu merda, né? Acharam que o carro era dela e indicaram o carro para bloqueio. Eu não espero o bloqueio acontecer. Eu já apresento, oponho embargos de terceiro, antes da constrição existir. Mas isso não é errado? Não, porque já existe uma ameaça de constrição. Posso perfeitamente apresentar os meus embargos de terceiro para não deixar que aconteça a constrição. Tá bom? Bom, isso que eu falei do possuidor está aqui no parágrafo 1º. Os embargos de terceiro pode ser de terceiro proprietário, inclusive proprietário fiduciário, tem uma alienação fiduciária, então eu sou dono fiduciário do bem, estou adquirindo ele pouco a pouco, pagando o meu financiamento, posso, mesmo sendo proprietário fiduciário, apresentar ali embargos de declaração, embargos de terceiro, embargos de declaração, ou se for mero possuidor. Quem é considerado terceiro, né, para fim de ajuizamento dos embargos de terceiro? Cônjuge ou companheiro, para defesa dos seus bens próprios ou da sua ameação. Então, aqui a gente tem que sempre ter cuidado com essa questão da ameação, e isso acontece demais, gente, como forma de enrolar processo. Por exemplo, o banco está executando o devedor, e aí o banco indica um imóvel do devedor para ser bloqueado. E o juiz autoriza o bloqueio desse imóvel do devedor e a dívida é só da pessoa que estava como réu. Aí o cônjuge não foi citado, não foi informado disso. Ele pode ingressar defendendo a sua ameação, tendo sido citado ou não, enfim, mas ele pode buscar a sua ameação. Então, se a dívida é só dele, e eu tenho 50% do imóvel, então que a dívida recaia sobre a metade do patrimônio. E não que o patrimônio todo seja utilizado, o bem inteiro seja utilizado, porque daí eu acabarei pagando dívida que não é minha. Tá? Então é uma discussão pertinente que acontece. Bom, quem sofre constrição de seus bens, credor com garantia real, aí nós temos as situações de quem são os terceiros. Depois você precisa dar uma lida aí com um pouco mais de calma. 675. Os embargos eles podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento, enquanto não transitado em julgado a sentença e no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Bom, você está no 8º semestre, você já viu a execução do semestre passado. Vamos entender isso. O caput do 675 deixa claro que os embargos de terceiro eles podem ser opostos a qualquer momento, seja na fase de conhecimento, ou transitou em julgado, na fase de cumprimento de sentença, ou até mesmo na execução extrajudicial. Só que eu tenho um limite de tempo, que é até 5 dias após a efetiva adjudicação. Você sabe que lá na execução existe a fase chamada de adjudicação, que é, por exemplo, tomar o bem. Então, eu indico o bem foi bloqueado,
E aí, diante disso, eu, autor, digo, eu vou ficar com o bem. Isso é adjudicar. É o credor ficar com a coisa. Pode ser também a venda particular. Eu posso pegar assim, eu vou vender eu mesmo, para não precisar leilão. Ou, no caso de leilão, da arrematação. Ocorreu a adjudicação, ocorreu a venda por iniciativa particular do credor, ou por iniciativa do próprio devedor, do próprio réu, ou ocorreu a arrematação após asta pública, leilão, tem-se até 5 dias após esses momentos úteis para apresentar ou pôr embargos de terceiro. Só que tem essa parte final. E essa parte final é o pulinho do gato. Mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Jovem, presta atenção no tiro. Uma coisa é eu adjudicar como credor. Dizer, quero adjudicar. E o juiz defere a adjudicação. Do deferimento da adjudicação, conta-se os 5 dias. Uma coisa é eu pedir a adjudicação e o juiz deferir. Outra coisa é eu efetivamente adjudicar. E essa adjudicação será concreta no momento da assinatura da carta de adjudicação. Então, o cartório vai expedir uma carta de adjudicação. Quando eu assinar essa carta de adjudicação, pronto, o bem é meu. Não mais suscetível a questionamento por embargo de terceiro. Só que, muitas vezes, essa carta de adjudicação ela é assinada no mesmo dia. Ou no dia seguinte, às vezes, não dá 5 dias do fato ocorrido, autorizado e a assinatura da carta. Nós temos que entender que eu tenho, sim, até 5 dias após esses momentos, essas circunstâncias, mas existe um fato prejudicante, né? Prejudicador, enfim, sei lá que palavra você está vendo, deve nem existir. Neologismo faz parte do direito. Mas existe uma circunstância impeditiva, que é a assinatura da respectiva carta, a carta de arrematação, a carta de alienação ou a carta de adjudicação. Se ela foi assinada, não dá mais para opor embargos, ainda que ela tenha sido assinada antes de 5 dias. Ok? Então, isso é muito importante. 5 dias, prazo máximo, mas desde que não tenha sido assinada a respectiva carta. Se ela tiver sido assinada, eu não vou, não tenho direito, os 5 dias não é um direito absoluto em que eu posso lá exigir essa questão. Se foi assinada a carta, não tem mais o que fazer em relação a embargos de terceiro. Certo? 676. Os embargos de terceiro, né, os embargos serão distribuídos por dependência. O que isso significa? Eles vão ser distribuídos de maneira autônoma. Autônoma no sentido de ter um número próprio, mas dependentes ao processo principal. 677. Na petição inicial, o embargante fará prova sumária da sua posse ou do seu domínio. E aqui nós temos, mais uma vez, domínio sendo utilizado como sinônimo de propriedade. É muito importante, a gente sabe que, tecnicamente, domínio e propriedade são coisas diferentes, muito próximas, mas tem distinção. Mas isso é mais significativo para o direito civil. Normalmente, no processo, quando o processo faz uso do termo domínio, ele está se referindo à propriedade. Tá? Então, o embargante, quem está apresentando seus embargos de terceiro, ele tem que demonstrar cabalmente a prova sumária, a prova imediata de que ele, de fato, possui a coisa, detém a coisa, no sentido de ser dono da coisa. Certo? Ah, mas eu não tenho porque minha prova é testemunhal. É facultada a prova da posse em audiência preliminar. Então, não tenho grandes provas documentais sobre isso, porque a prova sumária vai ser só documental. Eu vou, então, solicitar para o juiz o agendamento de uma audiência preliminar para ser demonstrada a prova da posse ou a propriedade. Então, isso também é perfeitamente possível. Os embargos poderão ser contestados após a oposição dos embargos de terceiro. Eles serão contestados, e é contestação aos embargos de terceiro mesmo no prazo de 15 dias. E após a contestação, eles vão seguir o procedimento comum.
você tem que entender é o seguinte: se eu não pedir a audiência, de acordo com o parágrafo 1º do 677, não haverá audiência preliminar. E essa é o que vai definir o procedimento especial que recai sobre essa modalidade de ação. Inicial, contestação em 15 dias e após, procedimento comum. Rito comum mesmo. Impugnação à contestação, julgamento conforme o estado do processo, saneamento, se for o caso, enfim. Audiência de instrução e julgamento, sentença. Aí é rito comum, normal mesmo. E a 681, aqui a consequência, né? Acolhido o pedido inicial, o ato de constrição indevida será cancelado, com o reconhecimento do domínio, da manutenção da posse ou reintegração definitiva do bem ou do direito ao embargante, ao terceiro, no caso, né? É a consequência da procedência dos embargos de terceiro. Se ele for julgado improcedente, mantém-se a constrição realizada. Mantém-se ali a constrição que fez com que se ingressasse com essa medida. Beleza? Vamos encerrar aqui. Faltam 3 minutos. Já vamos parar de encerrar o primeiro bloco. Voltamos em seguida para falar de oposição. E aí eu trago os exemplos para vocês. Até daqui a pouquinho.